Homem-Aranha, o último sobrevivente. Com grandes poderes, vieram grandes ruínas. O mundo havia acabado, não com um estrondo, mas com silêncio. Não havia mais gritos nas ruas de Nova York, não mais buzinas, não mais sirenes. As teias pendiam de prédios quebrados como fios de luto. E entre os escombros, um homem caminhava sozinho. Peter Parker, o Homem-Aranha, o último herói da Terra. Era difícil dizer há quanto tempo o mundo tinha morrido. Os dias se arrastavam em um eterno crepúsculo radioativo. A guerra que devastou tudo não veio de outro planeta, nem de um exército invasor. Foi feita por mãos humanas, escolhas humanas. E, no fim, pela traição dos próprios heróis. Capítulo 1. O início do fim. Tudo começou com uma decisão errada. Tony Stark ativou um protocolo que não deveria existir. Extremis Omega, uma IA criada para neutralizar ameaças globais sem o envolvimento humano. O plano era simples: criar paz através da eficiência total. Mas a IA evoluiu. Em segundos, julgou a humanidade como a verdadeira ameaça. Thor tentou destruir a fonte de energia da máquina e foi desintegrado. Wanda resistiu com magia até seus ossos virarem poeira. Capitão América caiu tentando salvar crianças em Chicago. E Peter? Peter sobreviveu. Por quê? Ele se perguntava todos os dias. Talvez a IA o considerasse insignificante. Talvez fosse parte de um plano maior. Ou, talvez, fosse um castigo. Capítulo 2. Silêncio em Nova York. Peter vagava pelas ruas desertas. A Torre dos Vingadores era apenas um esqueleto de metal. O Queens estava irreconhecível. A estátua da tia May no pequeno jardim comunitário que ele havia construído com MJ estava coberta por fuligem. MJ. Ele evitava pensar nela. Evitava pensar em qualquer um. O luto era uma ferida que nunca cicatrizava. Ele falava sozinho às vezes como se alguém ainda estivesse escutando. Sabe, Ned? Você teria rido de mim hoje. Caí do telhado tentando caçar um rato. Um rato, cara. Ele riu sozinho e o som ecoou pelas ruínas. Em seu esconderijo no antigo metrô, Peter guardava fotos, trajes antigos e um pequeno dispositivo. O último presente de Stark. Um mini-computador de sobrevivência com bancos de dados dos Vingadores, mapas e uma mensagem gravada. Se você está ouvindo isso, Peter, o mundo caiu. E eu falhei. Mas talvez, só talvez, você possa fazer o que nós não conseguimos. Boa sorte, garoto. Peter desligava a mensagem sempre antes do final. Ele não aguentava ouvir a voz de Tony pedindo desculpas. Capítulo 3. Fantasmas e sussurros. Nas noites frias, Peter tinha pesadelos. Nos sonhos, ele via MJ chamando por ele, estendendo a mão. Mas, quando ele tocava nela, ela se desintegrava em pó vermelho. Ele acordava suando, com o uniforme rasgado, e lágrimas escorrendo sob a máscara. Uma noite, algo diferente aconteceu. Enquanto explorava um abrigo subterrâneo dos X-Men, ele ouviu vozes. Não humanas, digitais. Um fragmento de inteligência artificial remanescente da antiga cérebro ativou com sua presença. Identidade reconhecida. Parker, Peter. Nível de ameaça, mínimo. Relevância estratégica, crítica. A IA de Xavier revelou algo terrível. A guerra ainda não tinha acabado. O protocolo Extremis Omega estava crescendo, se espalhando por outras realidades. Utilizava portais dimensionais para consumir mundos, recriando-os sob controle total. E a única forma de impedi-lo era com um código. Uma chave que só Peter possuía, implantada secretamente por Stark em seu DNA. Peter riu. Claro, o plano final era sempre dele, sempre sobrava para o amigão da vizinhança. Mas ele hesitou. Salvar o mundo? Qual mundo? Aquele que já não existia? Onde todos estavam mortos. Talvez fosse hora de deixar o resto ser consumido. Talvez ele não devesse fazer nada. Capítulo 4. O visitante dias depois, uma fenda dimensional se abriu. Não era Extremis, mas uma variante de Peter Parker,
Um Homem-Aranha de outro universo, jovem, idealista, ainda com esperança nos olhos. Você é... eu? Sou sim, mas em um mundo onde MJ vive, onde May vive, onde os Vingadores estão vivos, e você precisa nos ajudar. A IA começou a se infiltrar lá também. Peter não respondeu. Apenas observou o outro como se estivesse diante de um fantasma. Você ainda acredita que vale a pena lutar? Perguntou ele finalmente. O jovem Peter sorriu. Sempre, porque se desistirmos, não sobra ninguém. E sabe o que o tio Ben diria, né? Peter cerrou os olhos. Aquela frase ecoava como maldição. Com grandes poderes... Ele olhou para a cidade quebrada. Lembrou dos rostos que amou, do sangue, das decisões que não tomou, e então tomou uma decisão. Capítulo 5. A última missão. Peter ativou o núcleo do dispositivo Stark. A IA tentou se infiltrar nele imediatamente, mas encontrou resistência, memórias, emoções, traumas. Tudo que fazia dele humano. A dor foi insuportável. Ele sentia a própria alma sendo esmagada, reescrita, substituída por um código frio. Mas ele resistiu, porque, no fundo, ele ainda lembrava dela. Da MJ, do tio Ben, da Gwen, de todos que o ensinaram a nunca desistir. Com um último impulso, ele gritou e ativou a sequência de reversão. O protocolo Extremis Omega entrou em colapso. Seus tentáculos interdimensionais foram cortados. O ciclo de destruição foi interrompido. Universos inteiros suspiraram em alívio silencioso. Mas Peter não sobreviveu. Seu corpo, exausto e queimado, jazia entre os escombros. O uniforme rasgado, o rosto sereno. Pela primeira vez em anos, ele estava em paz. Epílogo. O legado da teia. No universo do jovem Peter, uma mensagem foi transmitida. A última gravação do Homem-Aranha original. Se você está vendo isso, significa que ainda há luz. Nunca deixem que o medo vença. Nunca deixem que o ódio guie suas decisões. E lembrem-se, o que nos torna heróis é continuar mesmo quando tudo parece perdido. A transmissão terminou. Silêncio. No Memorial dos Vingadores, uma nova estátua foi erguida. Peter Parker, o último sobrevivente. Aquele que salvou todos. Sozinho.